Hoje eu quero mostrar três motivos que impedem a sua evolução em termos de arquitetura de software. E eu até diria que, devido ao dia a dia corrido, existem grandes possibilidades de você não ter percebido que isso acontece. Faça uma pequena análise comigo. Você está preso num único estilo arquitetural, ou seja, tudo que você desenvolve segue o mesmo desenho assim. Pode ter alguma capacidade diferente, como falar com um servidor de mensageria ou algo assim, né? Mas em geral você segue o mesmo padrão de construção para tudo que faz. Ou, por exemplo, se você usa frameworks como Spring Boot e Quarkus e divide as suas APIs em vários serviços, desenvolvendo as interfaces das aplicações sobre essas APIs. Você considera isso microserviço? Bom, se esse é o seu cenário ou se você está buscando se aprofundar mais em termos de arquitetura, hoje eu vou te dar três dicas que vão ajudar bastante aí no caminho para você se libertar e entrar no rumo do desenvolvimento com agilidade, de maneira a se apoiar nos pilares aí, processos, pessoas, tecnologia. Olá, eu sou Adriano Ribeiro e bem-vindos a mais um vídeo do Road to Agility, onde eu vou te mostrar como desenvolver com agilidade sem enrolação. Bom, antes de continuar, eu queria convidá-los a se inscrever no canal, curtir. Se não gostou, dá um dislike, mas interaja, poste, comente o que você achou ou não, dúvidas. Por favor, fazendo isso eu vou saber que o que você achou efetivamente do vídeo, do conteúdo que eu estou postando, né? Eu espero que ajude a muitas pessoas. Eu estou procurando incluir incluir informações que sejam realmente válidas para o uso imediato no projeto ou na empresa que você está trabalhando, ou se é uma empresa ou alguém que tenha um poder de decisão, que as informações aqui possam ser usadas para tomada de decisão, né, de alguma maneira melhorar ou otimizar os custos e melhorar o processo de entrega de vocês. A arquitetura de software em geral ela não é difícil, né? Mas alguns fatores dificultam esse processo de definição de arquitetura. Claro que os problemas que a gente vai trabalhar têm o seu grau de dificuldade, mas a forma com que a gente olha para eles e a forma com que a gente aborda é que são realmente as coisas que mais impactam. Lembrando que os pontos que eu vou considerar aqui, né, praticamente eu vivi nesses 20 anos aí, ou mais de 20 anos, trabalhando no desenvolvimento de software, e sendo que nos últimos 7 são focados em pesquisa e desenvolvimento para a indústria, ou seja, ali nós temos que desenvolver soluções e não há um escopo, não há informações, às vezes, muito bem definidas, ou seja, a gente precisa fazer um processo de investigação e, ao mesmo tempo, focar na entrega. Ou seja, é importante a forma, né, e a abordagem usada para iniciar o processo de desenvolvimento. A gente não pode usar o mesmo desenho, a gente não pode aplicar fórmulas de pacotinho para entregar. Então, é importante estar sempre focado em técnicas que melhorem, que ajudem no processo de definição e de entrega com qualidade, principalmente. Então tá. Dentro desse período eu observei três fatores que eu considerei assim que eram os que mais impactavam no meu dia a dia. Bom, o primeiro foi considerar o que eu já entendi o processo. Eu já desenvolvi algo semelhante, então eu já sei mais ou menos como é que é,
e com isso subestimar o restante do processo de análise. Outro ponto foi o considerar que o tempo de desenvolvimento vai ser menor porque eu já tenho um software para servir de base. Eu já fiz uma prova de conceito, eu já fiz um MVP, então dali eu já tenho as informações necessárias e os padrões todos que vão me ajudar no desenvolvimento do software completo. E o terceiro ponto, projetar a arquitetura de ponta a ponta junto com a modelagem de processo, junto com o entendimento ali e a análise um pouco mais aprofundada do processo. Porque esses três pontos foram os que eu elenquei como principais problemas? Porque eles tornavam o processo mais complicado do que ele precisava ser. Por exemplo, quando a gente presume que o processo já foi entendido, a gente acaba subestimando alguns pontos que, por exemplo, podem acabar se tornando importantes no final. E aí surgem aquelas situações onde, mas esse é um caso específico. Não, não é um caso. É porque você considerou, por exemplo, que departamentos diferentes de uma mesma empresa funcionavam exatamente igual. Isso não é assim. Na verdade, não existem empresas iguais, processos iguais, existem processos semelhantes, sim. Em algum grau de reaproveitamento a gente pode, mas a gente não pode considerar isso logo no início, no primeiro contato. Mesmo dentro de uma empresa, que às vezes, principalmente empresas grandes, que têm departamentos de software dentro das unidades, assim, para ficar mais fácil de automatizar algumas atividades. Então, muitas empresas permitem que departamentos tenham pequenos times de desenvolvimento. E esses times, às vezes, fazem um trabalho muito interessante que ajudam bastante aquela unidade que ele está cobrindo. E aquele trabalho ganhando visibilidade, outros departamentos querem usar. Mas é difícil de aproveitar isso que foi feito para esse departamento sem modificação alguma e ele já rodar para o outro. Em muitos casos, você vai acabar acomodando o processo e tirando atividades para usar, ou então vão gerar modificações no processo, né, na ferramenta original que foi feita, para adequar aos novos casos ou cenários ou especializações, né, desse novo departamento. Então é importante entender que esses marcos, esses pontos de modificação, eles não são falhas do seu processo ou da sua ferramenta, eles não são, de certa maneira, limitações. É que a sua ferramenta realmente ela foi projetada para um processo específico. Dificilmente ela vai, pelo menos sendo pensada de forma isolada, ela vai atender a cenário diferente. Então, não subestime os processos e os requisitos ou esse momento de análise de requisito. Foque em ouvir o seu cliente, converse com ele, entenda efetivamente como ele trabalha. Ele vai te dizer qual é a arquitetura do processo dele. Se tem etapas em paralelo, se ele é todo sequencial, se ele tem várias etapas opcionais ou não. Ele vai te dizer essas coisas e essas informações vão ser bem importantes mais à frente. Em relação ao tempo de desenvolvimento, o que a gente não pode aproveitar ou considerar que código pronto de outras aplicações é código que serve para essa aplicação? Bom, se você tem uma aplicação que que você considera que ela serve para esse processo, você está inferindo todos os casos desse processo que está chegando, né? E isso não é verdade. A gente sempre tem aqueles casos que não vão aderir.
E dependendo de como o seu processo, o seu time e a sua empresa está estruturada, pode ser que você só pegue esse problema em produção. Então é um risco muito grande você considerar que a base de código que você tem já já atende a esse novo caso. Ah, Adriano, mas então quer dizer que eu nunca vou poder reutilizar os códigos? Sim, vai poder. Vão existir situações onde isso pode acontecer, mas a gente vai falar numa outra situação. Porque se você usar, você pode acabar incorrendo assim. Se você está considerando, né, esse uso direto, primeiro, o alinhamento da implementação atual, é, é, ele dificilmente vai estar coberto. Você não vai ter casos de teste para ter certeza absoluta disso. E o segundo é é a duplicação de código. Se eventualmente esse software suportar, em algum momento ali você vai ter um problema que você não cobriu, ou se caso ele cubra, você vai ter a mesma versão da aplicação rodando em dois pontos diferentes. Você está gerando uma espécie de fork do seu projeto. Aí lembra do que eu falei ali, que haverão casos onde isso pode acontecer, onde você poderá reusar código? Sim, haverão. Mas aí eu relembro lá do desenvolvimento com agilidade dos outros vídeos, já fiz outros vídeos sobre isso, que você pode projetar a sua arquitetura de maneira a incentivar a promoção de componentes. Se eu não me engano, eu acho que isso tem umas 2 semanas, eu vou colocar o link aí. Você pode projetar software de maneira a que os componentes eles sejam incentivados a serem promovidos. Ou seja, o que é essa promoção? É você generalizar o comportamento, mas não o cenário de uso. Ou seja, você tem um componente provendo uma funcionalidade e aí você gera um projeto, você tem um esquema de versionamento próprio, de maneira que você possa consumir essa biblioteca no seu processo novo. Ou seja, você nunca reaproveita o processo. Você reaproveita componentes que provêm comportamentos específicos. Ok. E o ponto que é o que eu acho assim, apesar aqui eu ter colocado ele por último, mas ele é um dos que mais nos limitam no momento de construir arquitetura. E é quando a gente tenta projetar ela de ponta a ponta. O que eu quero dizer com isso? Bom, quando a gente está tomando contato com o processo, que a gente começa a conversar com o cliente, começa a entender, mapear ali, se a gente já começar a falar de banco de dados, de interface, vai ser web, vai ser serviço, a gente já puxa algumas tecnologias. Poxa, se é web, eu já usei tal coisa. Ah, se é banco, eu tenho tal banco. E com isso, ele de certa maneira já vai criando uma visão específica do processo, ou seja, ele vai influenciando o seu mapeamento e entendimento do processo, porque você começa a buscar alinhar aquilo com o que você já viu de tecnologia e já tem disponível. Isso é um problema, porque o processo pode ter características diferentes. Ele pode ter, por exemplo, um esquema de notificação, algum tipo de duplicação de informação, ou ele pode demandar armazenamentos em locais diferentes por algum tipo de regulação que vão acabar escapando, ou pior, você pode acabar querendo estender algo que você tem para atender a esse novo requisito. Então isso não é legal, vai acabar aumentando o custo, a complexidade do seu projeto, fora o risco de te dar problema nas manutenções futuras, porque você não vai ter projetado uma arquitetura adequada ao desenho de negócio daquele processo.
que você está mapeando agora. Beleza. Falamos dos problemas. Tá, e aí, como é que a gente resolve isso? Bom, na nossa literatura a gente tem uma série de ferramentas aí. O David Alparnas nos trouxe a modularização, que ajuda nesse momento de visualizar, de separar os grandes blocos da aplicação ou do processo, né? Ou seja, você pode avaliar formas de modularizar esse processo para olhar cada um individualmente. No momento que você dividiu isso, não que você não possa olhar tudo, dependendo do tamanho dele, sim, você pode, né? O Alberto Brandolini é outro que trouxe aí o Event Storm e ele te permite olhar a partir dos estados, das transições de estado que ocorrem, ou seja, o que é gerado em cada etapa? A partir desses eventos que ocorreram e que todos os usuários do processo vão saber te falar, você consegue encadear, você criar uma linha de tempo. E nessa linha de tempo, cruzando com módulos do Parnas, você consegue delimitar. Uma vez que você delimita, você pode usar técnicas que o Eric Evans e o Von Vernon nos trouxeram sobre modelagem de domínio para você desenhar as relações, identificar as máquinas de estado que vão atuar nesses eventos, que vão gerar esses eventos. Então, ou seja, você tem uma série de ferramentas que podem te ajudar a desenhar essa sua aplicação sem falar de tecnologia. Isso tudo é conceitual, ou seja, são ferramentas de modelagem, né? E por último, mas não menos importante, né, que essas ferramentas todas vão gerar aí o que o Martin Fowler chama de domínio rico, ou seja, os objetos que você mapear, né, eles não vão ser usados pura e simplesmente como objetos de transporte de dados, né? Lembra que nas arquiteturas mais convencionais e mais simples inicialmente, nós começamos com camadas de funcionalidade ou de serviços e objetos sendo passados entre camadas para serem processados. Por exemplo, você tem uma camada de negócio, né, que esse objeto ele é enviado e ali ele é validado, ou seja, mas nele ele não tem nenhuma inteligência, ele não tem nenhuma restrição de uso. Ele serve para qualquer cenário, ou seja, ele é um transportador de dados apenas, e isso é muito ruim. Ok, mas e aí? São muitas coisas, Adriano. Como é que eu uso isso tudo assim? Como é que eu vou fazer para aplicar? Bom, para aplicar, aí a gente vai se apoiar num outro grande mestre aí do desenvolvimento ágil, Dave Thomas, né? E ele, devido às todas as mudanças que ocorreram ao, digamos, o desvirtuamento da agilidade, ele propõe que a gente volte ao básico. O que importa? O que nós temos que fazer? O que nós temos que entregar? E isso precisa ser o mais importante, e não o processo, a regulação, por mais que o processo seja eficiente. Então, ele meio que inverte a coisa. Ou seja, vamos aprender a trabalhar com agilidade num processo natural e evolutivo. Eu vou colocar o link desse artigo dele, que vale muito a pena a leitura. Então tá, para a gente começar a aplicar essas ferramentas ou essas técnicas que eu falei, a gente precisa inicialmente, e talvez seja o ponto mais importante, aprender a diagramar os processos, mas de forma simples. Eu não estou falando de diagrama UML, de entrar em cada tipo de diagrama, de componente, de estado, DFD. Não, não. Estou falando simplesmente diagramar. Use caixinhas, né? Monte um fluxo simples com setas. Não precisa identificar uma simbologia muito complexa. Até porque
você vai estar conversando com o usuário. E é interessante que isso seja feito com o usuário. Ou seja, na próxima demanda que você receber, monte um fluxozinho com caixinhas e setas simples. E nas caixas, você pode começar com passos, com etapas, processar o usuário, cadastrar o usuário, e depois você identifica o que é um usuário, quais são os campos, tem política, qual é a política, ele gera um evento, e aí você vai enriquecendo naturalmente, conforme você vai aprendendo e conversando com o usuário, deixando ele falar para você como as coisas acontecem. E aí, se você puder trazer mais usuários, melhor ainda, né? Porque aí você escapa do outro problema que o Alberto Brandolini fala, que é do silo, do isolamento dos usuários. Os usuários tendem a conhecer muito bem o silo onde ele trabalha, ou seja, o que lhes escapa do processo, ou seja, as etapas que estão sendo feitas por outras pessoas, ele não tem muito conhecimento, ele pode até ter ciência, mas quem lida no dia a dia vai ser a melhor pessoa para te ajudar a mapear isso. De posse desse mapeamento é que você começa a brincar com as outras ferramentas. Então tá, conforme você mapeia os processos, você começa a olhar os fluxos. Por que eu falo fluxos? Porque são eles que vão te dar como a coisa vai funcionar internamente. Se você vai poder rodar, por exemplo, ele em segundo plano, se ele vai rodar em tempo real, né? E por aí vai. Então, e o que são esses fluxos? Você vai mapear todos os fluxos em detalhe? Não, não precisa. Só os principais. Tá, mas e o que são fluxos principais? São fluxos que têm entrada e têm persistência de dados, né? Porque no meio disso, você vai ter fluxos que vão ser gerados por essas entradas. Ou seja, se algo foi persistido, um evento é gerado e outro fluxo pode ser acionado. Do mesmo jeito, se chegar uma mensagem do tipo X, executa o fluxo Y. Então, assim, esse fluxo Y pode ser de enriquecimento dos dados dessa mensagem que chegou, né, dessa operação que foi solicitada. Então é por isso que o importante é o ramo principal. Pelo menos um ou mais ramos que definam bem as características reais dos fluxos de dados, ou seja, para você ter uma ideia de como você vai armazenar, onde você vai armazenar e do grau de complexidade dos dados que você vai processar. Você saber dessas coisas, você já consegue detalhar ou enriquecer aí sim o desenho da sua solução. Isso tudo você pode fazer dentro da mesma reunião, assim, esse mapeamento, essa conversa, essa identificação de fluxo, porque muitas coisas o usuário vai te falar. E você não precisa falar de technique, você não precisa falar de banco de dados, de interface com ele. Trate simplesmente como se fosse uma solução sistêmica. Aqui eu até vou armazenar, mas não, não fala em tecnologia, não pense em tecnologia. Deixe as etapas dizerem aqui eu preciso do Estado, aqui eu não preciso. Deixe que o processo te diga como as coisas serão processadas, onde elas serão armazenadas e onde elas precisam estar disponíveis para o usuário. Ok? Bom, uma vez que a gente tenha esses fluxos, a gente pode olhar aí as características desses fluxos. Por que as características? Porque aí a gente avalia se, poxa, isso aqui é uma notificação que está sendo gerada. Poxa, se é a notificação, então eu vou precisar de um serviço para fazer isso. Então, assim, as características desse fluxo é que vão te definir como a arquitetura final, como a arquitetura final vai ficar. É a partir dela que você consegue definir as tecnologias e aí complementar a sua solução e deixar ela na pinta para
para que você atenda efetivamente, né? Então, eu falei muito, mas vamos revisar aqui os passos. Primeiro você mapeia o processo, né? Ou seja, você esquece da parte tecnológica, você esquece dos detalhes de linguagem, de plataforma, esquece de tudo isso. Foca no problema, mapeia os fluxos, identificou os processos e os fluxos, olha só os principais. Dentro dos principais, olha as características. Olhou as características, aí você vai fazer o alinhamento tecnológico. Ou seja, aqui eu preciso armazenar em 2 lugares, aqui eu preciso avisar o usuário na hora, aqui eu preciso avisar o usuário com tempo, com um intervalo. Aqui não precisa gerar notificação. Essas mensagens precisam ser processadas agora ou não. Essa pode ser processada no futuro. E por aí vai. Então, de posse disso, aí você tem uma visão geral do processo, você tem os fluxos principais, né? Ou pelo menos os mais relevantes em termos de características, né? O que são essas características? De processamento, se é em tempo real, se é agora, se ele pode esperar, né? Se tem um ritmo para esse processamento de mensagem, ou seja, o que é um ritmo? 30 minutos, tem um intervalo regular, digamos assim, para essas mensagens serem processadas. Então, aí você consegue definir com tecnologias e definir um desenho, né? O desenho real da sua representação daquele processo de negócio que o usuário te apresentou. Beleza? Bom, era isso que eu queria falar para vocês. E voltando um pouquinho lá atrás na questão do reuso, eu recomendo que antes de você começar a pensar em reuso de componentes, que você pense em criar esses componentes capazes de serem reusáveis. Não tente reusar um pacote inteiro, uma arquitetura inteira. Use primeiro componentes e vai evoluindo. Crie a sua arquitetura conforme os princípios da agilidade, onde você identifica o seu estado atual, define um ponto onde você quer chegar. Poxa, eu quero reusar a arquitetura. Legal, vamos reusar a arquitetura, mas até chegar lá, vamos definindo pequenos passos. Poxa, vamos reusar um serviço de mensageria, vamos reusar uma camada de persistência, vamos reusar a representação dos objetos de negócio. E aí, quando a gente olhar, a gente tem o nosso framework e a gente vai ter os nossos microserviços de verdade, né, com as características que a gente precisa para soluções que a gente estiver desenvolvendo. Beleza? Bom, pessoal, esse vídeo é isso e eu espero que ele ajude a todos vocês, ok? Valeu e até a próxima!